Bem-vindos a mais um Expresso Israel. Eu sou Anita Efraim, estou aqui, como sempre, com ela, Daniela Kresh, correspondente do IB em Israel, jornalista, repórter. Dani, tudo bem com você? Bora passar essa semana em Israel a limpo? Bastante coisa para falar, como sempre, né? Né? Sempre tem coisa para falar aqui de Israel, né? Mesmo quando a semana é um pouco mais tranquila, ela não é tranquila. E é o caso dessa semana. Exatamente, né? A gente finalmente vai conseguir falar de um assunto um pouco mais leve no fim do programa, mas enquanto isso, a gente tem alguns assuntos para tratar. O primeiro deles, a gente vai falar sobre a morte de um prisioneiro palestino que estava preso em Israel. Ele era membro da Jihad Islâmica, que é um grupo terrorista. Ele estava preso em Israel por ter participado de atos terroristas e ele decidiu que até o julgamento dele ele ficaria em greve de fome. Ele passou 86 dias em greve de fome e morreu em decorrência disso. E assim que se soube da morte dele, em Gaza começaram protestos e manifestações, e parece que Hamas e Jihad Islâmica se juntaram, né, Dani, para retaliar a morte de Kader Adnan. Conta pra gente. Pois é, esse prisioneiro, ele tinha 46 anos, acho que 45 anos, e ele já tinha sido preso já há 20 anos que ele já era preso aqui e ali. Um tempo ele foi porta-voz da Jihad Islâmica na Cisjordânia, ele é de Jenin, né, aquela cidade que é complicada na Cisjordânia também, e ele já tinha sido preso algumas vezes, uma dezena de vezes, e ele usava esse artifício da greve de fome para pressionar o Israel a soltá-lo, a não deixá-lo preso preventivamente ou não, né? E a verdade é que a gente tem um histórico de prisioneiros palestinos morrendo de greve de fome, mas não é tanto assim, não foram tantos, não. Acho que o último foi em 1992, o último prisioneiro palestino que morreu de greve de fome, e desde o começo de Israel, acho que foi 7 prisioneiros palestinos que morreram de greve de fome. Quer dizer, é um fenômeno que acontece, mas não é assim tão, né, comum. E ele usava esse artifício, ele era bem conhecido por esse artifício, inclusive era solto, inclusive. Mas dessa vez... E aqui as pessoas com cartazes com o rosto dele, não era qualquer um, né, Dani? Era um prisioneiro. Exatamente por isso, ele era famoso por isso, por esse tipo de artifício, que ele era preso, fazia greve de fome, e era solto, e era considerado assim uma espécie de mártir vivo, né? Aquele cara que conseguiu enfrentar, né, os israelenses e tal. Dessa vez ele novamente fez esse artifício de greve de fome, e ele ficou 87 dias, quer dizer, mais ou menos quase 3 meses, e as autoridades israelenses alegam que ofereceram médicos, não fizeram aquela coisa, porque teve uma época também que se pensava em fazer alimentação forçada dos presos que usavam esse artifício da greve de fome, e a Suprema Corte falou não pode, é como se fosse uma tortura, né? Então não pode fazer a alimentação forçada com tubo, né? Que chegou a ser feito há algum tempo, né? E então tudo que o Israel poderia fazer era ou soltá-lo, que seria na verdade um prêmio, digamos assim, né? E abertura de precedente, né? Até porque existem várias greves de fome que volta e meia são feitas pelos prisioneiros palestinos pedindo alguma coisa, ou pedir para ele, oferecer a ele ajuda médica, né? Então é isso que Israel alega, ofereceu ajuda médica e tal, e ele não aceitou e morreu realmente depois de 3 dias. E aí houve várias, quer dizer, teve um dia de greve, teve fechamento de comércio na Cisjordânia, que ele é da Cisjordânia, mas Gaza se intrometeu, porque Gaza sempre agora resolve que vai se intrometer em coisas que acontecem na Cisjordânia para mostrar que Gaza é que comanda e que representa o povo palestino. Tá? O Hamas, obviamente, está por trás dessa tentativa de representação ou de equivalência entre coisas que acontecem na Cisjordânia ou mesmo em Jerusalém, com coisas com Gaza. Né? Então, recentemente, não foi sempre assim, não. Acontece alguma coisa, sei lá, em Jerusalém, alguém é preso, alguém é ferido, sei lá o quê, e aí Gaza resolve atirar com foguetes contra Israel, né? Nem sempre foi assim, foi uma coisa política, né? Dessa vez, como ele era da Jihad Islâmica, foi a Jihad Islâmica, que é um grupo à margem, quer dizer, é um grupo que não está no governo do Hamas, é um grupo que é
que é contrário, né? Ele é rival do Hamas na faixa de Gaza, também na Cisjordânia, eles que resolveram atirar. E Israel já imaginou, assim que o cara morreu, o Adnan Kader morreu, já em todas as televisões e rádios já começaram a falar, é melhor vocês ficarem de olho, porque provavelmente eles vão atacar, vão fazer alguma coisa, vão retaliar, tá? E o que o Hamas fez foi vista grossa. O Hamas não atacou, mas fez vista grossa. Agora, para Israel, o Hamas é considerado o soberano de Gaza, né? O grupo que está controlando Gaza desde 2007. Então, Israel culpa, dá responsabilidade por esses ataques ao Hamas. Tanto que a retaliação de Israel, depois de um dia inteiro de mais de 100 foguetes atirados contra Israel, que feriram, eu acho que uma dezena de pessoas, sendo uma pessoa ficou em estado grave, que era um trabalhador chinês, inclusive. Então, depois de 100 dias de ataques, sendo que, obviamente, o sistema antiaéreo Domo de Ferro, que a gente está vendo na imagem, o sistema antiaéreo tentando pegar as bombinhas, né, que são soltadas, né, os foguetes, depois de 100 dias, Israel, de 100 ataques em um dia só, bastante, eu acho que há muito tempo a gente não vê. 104, né? Bastante coisa. Muito, 104. Aí a Israel reagiu com ataques a uma dezena, ou acho que 15 ou 16 alvos do Hamas na faixa de Gaza, né? Quer dizer, porque Israel falou, olha, o Hamas é responsável, mesmo que seja a Jihad Islâmica que esteja atacando, porque o Hamas está fazendo vista grossa, no mínimo, né? Talvez até ajudando, a gente não sabe. Então, houve a gente está chamando de flare, né? Essa coisa assim de violência durante 1 ou 2 dias. Teve um cessar-fogo que Israel não admitiu que foi cessar-fogo oficial, mas a Jihad Islâmica disse que foi cessar-fogo. Em seguida, quer dizer, foram 24 horas de tensão entre Israel e faixa de Gaza, principalmente por causa dessa questão desse morto palestino. Agora, acabou tão rapidamente porque nenhum dos dois lados estava interessado em continuar. Do lado palestino de Gaza, era, na verdade, uma espécie de reação que eles mesmos chamam de reação natural, uma espécie de reação que o próprio público do Hamas e da Jihad Islâmica exigiam desses dois grupos, né? Quer dizer, morre um preso palestino por greve de fome, né? Da Jihad Islâmica, tem que reagir, tem que fazer alguma coisa. E do lado israelense, a reação a esses ataques foi óbvia, porque Israel já falou também várias vezes que não vai passar em branco toda vez que alguém joga uma bomba contra Israel. Não pode passar em branco. Né? E também é importante falar, Israel contra-atacou com aviões, não foram foguetes jogados da mesma forma, de forma aleatória. Não. Israel não atira contra a população civil. Na tentativa é de atirar em alvos do Hamas, tipo local onde são fabricadas. Tanto que acho que morreu uma pessoa. Acho que morreu um cara do Hamas em 16 ataques aéreos de Israel. Quer dizer, a ideia é atirar contra locais onde ficam estratégicos, exatamente. E, obviamente, que a Jihad Islâmica e o Hamas atacam Israel, atacam centros urbanos populosos de propósito para ver se mata alguém. Entendeu? Quer dizer, então é completamente diferente quando a gente fala de um ataque de um lado ou de outro. A gente tem que também levar em consideração isso, né? Essa diferença. Tem vezes que as manchetes, né, acabam estampando informações, por exemplo, eu lembro uma vez que me marcou muito quando Israel atingiu um prédio onde ficava Al Jazeera dentro de Gaza, né, e que isso repercutiu muito. Todo ataque aéreo, todo ataque, toda a força militar utilizada nessas situações, ela tem consequências que são horrorosas. É por isso que o melhor caminho não é usar isso nunca, mas a gente tem que entender também a proporcionalidade que a gente fala de um governo que tem 1 milhão de erros que a gente fala toda semana contra grupos terroristas buscando atingir a população civil. E para a gente finalizar esse assunto, Dani, teve algum desdobramento ou é isso? Ninguém estava afim de brigar e ficou por aí? Olha, o desdobramento foi, na verdade, mais um desdobramento político em Israel, tá? Porque o que aconteceu? Obviamente, Israel agora tem um governo ultra-direitista, ultra-extremista, ultra-ortodoxo, né? Que tem alguns de seus colegas, né, desse governo querem que Israel
passe e aconteça em Gaza. Eles prometeram isso, né? A gente está falando aqui do Itamar Ben-Gvir, que é o ministro de Segurança Nacional, a gente está falando de Bezalel Smotrich, né? Quer dizer, são pessoas de partidos extrema-direita que prometiam, né, como plataforma de governo, se a Gaza atacasse ou acontecesse algo assim, Israel iria reagir com muita força, com mão pesada, com não sei o quê, atacando e quebrando e matando um montão de gente. Eles acham que a violência é o que vai acabar com os ataques de Gaza contra Israel. Na minha opinião, isso é uma ilusão, não é isso que vai, não há uma solução militar para esse problema crônico da faixa de Gaza, mas eles acham isso e prometeram isso a seus eleitores. Então, houve aí uma tensão no próprio governo israelense, porque Netanyahu, como o próprio Netanyahu sempre tentou abafar, né? E vamos atacar um pouquinho aí, tenta não matar ninguém, vamos abafar e seguir adiante, né? Esses membros da coalizão queriam, né? Tem gente, inclusive, da própria coalizão, ou até, né, os mais radicais da coalizão, que querem que Israel reocupe a faixa de Gaza. Né? Quer dizer, eu ouvi gente falando, não políticos, mas civis, lá de Sderot, que é a cidade mais atingida, que no fervor, né, do desespero de ser atacado, né? A gente pode até entender isso, mas eles são entrevistados pela mídia israelense e eles falam, não, tem que invadir ou então tem que cortar a eletricidade de Gaza. A gente tem que lembrar que Israel é que fornece a eletricidade, a água, tudo do dia a dia de Gaza é Israel que fornece, mesmo assim eles atacam Israel. Então tem muita gente que fala, vamos cortar a eletricidade, eles atacam Israel, odeiam Israel, querem matar, vamos cortar a eletricidade deles. Mas você não pode fazer isso, não pode fazer isso. Tem essa coisinha, esse detalhe, que chama direitos humanos, né? Não pode fazer isso, entendeu? Exato. Então o Ben-Gvir, o Itamar Ben-Gvir, não foi convidado para uma reunião do Conselho de Segurança Nacional, que resolveu como seria a reação a esses ataques de 104 foguetes, ficou furioso, disse que vai sair do governo, e o Netanyahu falou, se quiser sai, ele falou, se quiser me demite, virou um disse-me-disse de duas dondocas, e na verdade tudo serve politicamente aos dois lados, e eu acho que nesse momento essa tensão com os palestinos passou. Bom, e a gente vai continuar falando sobre a questão árabe, mas sobre árabes israelenses, né? Nosso segundo assunto é a violência nos setores árabes dentro de Israel, e quem deveria cuidar disso é ele, Itamar Ben-Gvir. A gente muitas vezes fala nomes e as pessoas não identificam. Agora a gente pode mostrar para vocês quem é Itamar Ben-Gvir. Esse é Itamar Ben-Gvir, que é ministro da Segurança Nacional de Israel. E nos setores árabes, né, Dani, tem alguns índices acentuados de violência doméstica, de brigas entre gangues, e Itamar Ben-Gvir chegou lá com promessas e mais promessas de que ia dar um jeito nisso tudo. Não está dando jeito em nada, né? É verdade. Então, vamos começar com os números, só para as pessoas terem ideia, né? Até agora, do começo do ano até agora, foram algo em torno de 80 mortes, homicídios em cidades árabes, vilarejos, bairros árabes, também fora de bairros árabes. Também houve, obviamente, homicídios no setor judaico, né, entre judeus, mas basicamente entre os setores, nas cidades árabes, algo em torno de 80 mortes, sendo que acho que 62 delas, 60 e pouco delas foram com armas de fogo, tá? Em comparação com o ano passado, esses mesmos 4 meses tinham sido 27. Quer dizer, você fala aqui de triplicou a quantidade de homicídios e violências e crimes com armas de fogo, principalmente nas cidades árabes. E isso com o Ben-Gvir falando, reclamando do governo anterior, que tinha sido fraco demais e que ele iria resolver a situação. Só que o problema é que o Itamar Ben-Gvir, esse militante de extrema-direita israelense desde a sua juventude, que não fez exército porque o exército não quis que ele entrasse, se alistasse de tão radical que ele era, né? Quer dizer, ele sempre foi
a coisa mais, uma das figuras mais radicais, mais carranistas, que a gente chama, né? Que não acreditam na coexistência em Israel entre judeus e árabes, né? Tem ideias assim bem radicais sobre o que fazer com os árabes de Israel, 20% da população. Ele entrou para ser ministro de Segurança Nacional. Ele não deixou nem um pouco, não ficou claro para todo mundo, e ele falou, inclusive, que o objetivo dele era proteger os judeus dos árabes. Quer dizer, não havia aí uma intenção, apesar de que você não vê violência de judeus contra árabes no dia a dia, não vê. Houve um problema realmente em 2021, houve uns linchamentos durante mais uma tensão que houve entre Israel, uma guerra, né, que houve entre Israel e Gaza em 2021, houve realmente problemas em cidades árabes, realmente, a gente está dizendo que não, mas no dia a dia não há isso, né? Então ele entrou com essa plataforma, eu vou proteger os judeus dos árabes, e não veio com a plataforma de que eu vou resolver os problemas entre os árabes. Para ele, tá bom, eles estão lá, eles que resolvem, entendeu? Então eles que se matem e facilitem meu trabalho. É mais ou menos essa pegada, né? Esse clima, entendeu? Ele nunca falou isso, mas é o clima de que a gente não está muito interessado no que acontece no setor árabe, né? Então, realmente existe um problema crônico também, que está piorando nos últimos anos nas cidades e vilarejos árabes, que na verdade, que começou há uns 20 anos atrás. Eu escrevi até essa semana para o IB um cronograma das manifestações que aconteceram em Israel nos últimos 75 anos, e uma delas foi a morte de 13 ativistas árabes israelenses durante um protesto em 2000, né? E desde então começou a ter uma certa líderes árabes não quererem a presença da polícia em seus vilarejos ou bairros, tá? Só que esses últimos 20 anos, o que acontece? Quando você tira o governo de algum lugar, esse lugar nunca fica com vácuo, né? Entra, nesse caso, máfias, tribos, clãs, máfias não só de família, mas máfias também relacionadas a crimes, a tráfico de drogas, esse tipo de coisa. Então, você tem, na verdade, quase um poder paralelo em Israel, nessas cidades, nessa minoria de 20%. Você tem quase um poder paralelo de tribos ou clãs ou máfias em várias cidades. E a polícia, agora, 20 anos depois, está tendo dificuldade de ser a autoridade nessas cidades. Quer dizer, então, há vários líderes da comunidade árabe já há algum tempo, alguns anos, pedem a volta da polícia, pedem que a polícia intervenha, inclusive querem que o Shabak, né, que o Shin Bet, que o Serviço de Segurança de Israel, também intervenha lá para retirar as armas dessas mafiosos, prenderem eles, tal e tudo. Só que o problema se inflou tanto nos últimos 20 anos que é muito complicado e não é do dia para o outro. Então, no ano passado, o governo do Yair Lapid e do Naftali Bennett, antes dele, tinham um plano, que era um plano de tentar fazer uma cooperação entre a liderança árabe e a polícia para fazer uma coisa de médio prazo e tentar diminuir realmente esse velho oeste, né, que tem nas cidades árabes, e eles conseguiram, tanto que no ano passado, como eu falei, é um terço do que aconteceu esse ano. Isso depois que 2021 tinha tido um aumento muito grande. E aí o Ben-Gvir chega e fala: não, eu não estou interessado na continuidade desse programa aí, dessa iniciativa. Eu entrei para fazer outras coisas, né? As outras coisas prender manifestante contra o governo que fecha a rodovia lá em Tel Aviv. Isso aí é importantíssimo, né? Então, o que a gente está vendo é o resultado de 4 meses de um governo que não está interessado em lidar com esse assunto, de um governo que acabou e cortou um programa que já estava em andamento do governo anterior no ano passado. Os árabes de Israel, só de ouvir a cara do Ben-Gvir, ouvir a voz dele, já ficam nervosos, quer dizer, não sentem que ele representa e que ele está lá para ajudá-los. Então, esse é o resultado. O resultado é você ter realmente um caos
de violência nas populações árabes, que, na verdade, acaba também chegando no resto do país, porque volta e meia você tem aí um... O que são essas mortes, né? Que são esses mortos, né? Esses 90, 80, 90? São, em geral, acerto de contas de máfias, né? Quer dizer, ou acerto de contas ou acerto de conta entre famílias. De repente, alguém matou alguém há 20 anos atrás, aí então a família vai e mata alguém da outra família, que mata da outra família, mata da outra família. É Capuletos e... Não sei, é uma shakespeariano, entendeu? Você vai matando do outro lado porque alguém matou antes, entendeu? E... Fora isso, você tem, claro, também questões de tráfico de drogas ou de armas, né? E você também tem um percentual de mortes que a gente chama de honra de família, que são maridos matando mulheres que acham que traíram ou que fizeram alguma coisa errada, entendeu? Isso também é um fenômeno que acontece. E isso é um problema para o poder público. Quem tem que resolver isso em qualquer lugar do mundo é o poder público. São campanhas, por exemplo, em casos de feminicídio, são campanhas contra feminicídio, campanhas de desarmamento da população, impedir que existam máfias. Tudo isso é poder público que tem que tomar conta. Mas no caso de feminicídio, eu já ouvi o próprio diretor da Polícia Federal hoje em dia aqui foi pego num vazamento, uma coisa que ele falou, que vazou para a imprensa, falando, mas esses árabes são assim mesmo, eles fazem essas coisas. Quer dizer, então tem uma questão também de um preconceito em relação... Óbvio. Um preconceito em relação à minoria árabe e em relação a esse tipo de fenômeno de feminicídio, por um lado, mas, por outro lado, realmente existe uma espécie de cultura que ela não começou, não é genética, como você falou, pode-se fazer campanhas, você pode entrar lá dentro e colaborar com os líderes. Oferecer locais. Uma proteção para essas mulheres, por exemplo, porque isso não acontece porque são árabes. Exatamente. Isso acontece no Brasil todo dia. Você tem coisas que você pode fazer. Não é, eles fazem isso sempre. Não, entendeu? Isso não é uma coisa que Deus mandou, não é uma coisa que caiu do céu, não é uma coisa que você nasce geneticamente concebido para vou matar minha mulher. Não tem isso. Quer dizer, então você dizer que eles são assim, é você realmente sair, tirar sua responsabilidade de um problema crônico e terrível que acontece, um fenômeno que acontece aqui dentro de Israel. Dani, vamos para o último assunto, 5 minutinhos para a gente falar sobre o que a gente mais quer falar, né? O que a gente mais se diverte, entretenimento para a gente. Coroação do rei Charles III, presidente de Israel, estará no evento. Hoje é sexta, a coroação é amanhã, sábado, acontece no Shabat, então terá que ter algumas adaptações, né? Conta para a gente sobre essas adaptações aí, a gente está vendo na tela, ele, rei Charles III, e a futura rainha Camila, né? Rainha consorte. Exatamente. Pois é, quer dizer, tem muitas coisas que Israel, tem muitos pontos israelenses nessa coroação. O primeiro é esse que você falou, o fato de ser no sábado deixou muita gente da comunidade judaica britânica muito, muito chateada com isso. Quer dizer, não pensou nos judeus, né, quando marcou para fazer isso num sábado. E principalmente quando o rei Charles já avisou que, na verdade, ele vai ser uma cerimônia, ou ele vai ter, na verdade, um reinado e vai fazer uma cerimônia multicultural. Né? Você não pode esquecer que o primeiro-ministro britânico hoje em dia é hindu, né? Como é que fala hindu em português? Que é o Rishi Sunak, ele não é cristão. Quer dizer, sem contar que você tem várias minorias, não só a judaica, você tem sikhs, budistas, Bahais, Zoroastro, quer dizer, você tem muitas muçulmanos, né? Quer dizer, você tem muitas minorias num país que é como qualquer outro país no mundo hoje em dia, multicultural, né? Quase todos. Quer dizer, então, marcar no sábado já foi uma coisa meio assim. Então, o que o rei Charles sugeriu, né? Quer dizer, mandou, que, primeiro, o presidente de Israel vai ser alojado, eu não sei exatamente se é um hotel, não sei onde vai ser, do lado de Westminster. Quer dizer, ele vai andando, ele não vai chegar de carro, ele vai andando para Westminster. O rabino-chefe britânico também vai ficar perto, vai ficar na Clarence House,
que também é 15 minutos andando até Westminster. Na hora que os líderes religiosos vão falar e vão fazer algum tipo de ódio ou vão prometer lealdade ao rei, o rabino não vai falar no microfone. Os outros vão falar no microfone, o rabino não vai falar no microfone, para não usar o microfone. Quer dizer, tem vários desses detalhezinhos que foram organizados para que a presença tanto do rabino quanto do presidente de Israel fosse, né, garantida. Fora isso, você tem outras coisas também. Primeiro, tem uma parte que é uma parte que dá... Justamente essa parte não é televisionada, acho que ninguém vê, que é a parte que realmente dá unção do rei com óleo. Tá? E esse óleo foi benzido e trazido de Jerusalém. Né? Quer dizer, então é uma coisa que, na verdade, é uma tradição há centenas de anos, que esse óleo é um óleo que vem de Jerusalém, especial para a unção do rei. E, na verdade, a própria ideia de unção de rei é uma ideia judaica. Tá? É uma ideia que vem desde o primeiro rei que foi ungido na Inglaterra, sei lá, 1000 anos atrás. A ideia era, na verdade, fazer como na Bíblia, como aconteceu com os reis de Israel. Quer dizer, então, você tem aí uma ligação concreta com os primórdios do cristianismo e o que veio antes do cristianismo, que é o judaísmo e a Bíblia Sagrada. Né? Quer dizer, então, é uma cerimônia que tem esse caráter, essa característica. E, por fim, você tem também uma família de judeus britânicos. Como é que é o nome da família? Eu esqueci. Casquet. Tá? Essa família é uma família como é que chama? Como é que esqueci agora em português? Tailor, costureiro. Costureiros. Não é alfaiates. Né? Alfaiate. É uma família de alfaiates que faz roupas tanto para nobreza, para realeza, quanto para as Forças Armadas britânicas há séculos. Tá? Então, eles vão fazer, parece que eles que estão preparando, já prepararam, sei lá, já fizeram, costuraram o manto que vai ser colocado no rei. Então, quer dizer, então você tem aí já várias coisas, quer dizer, inclusive eles foram entrevistados em várias TVs israelenses nos últimos dias, uma família judaica que faz esse tipo que veste, na verdade, eles vão vestir vários nobres e o próprio rei, sei lá. Quer dizer, então você tem várias coisas aí, tanto dos judeus britânicos, quanto a conexão com Israel, e essa questão de ser realizado no sábado. Vai ser interessante de assistir, eu vou gostar de ver o que vai acontecer. Com certeza vai ser interessante e é importante que Israel esteja lá, né? Os principais chefes de Estado estarão por lá e Isaac Herzog, presidente de Israel, também estará por lá. Dani, tem alguma explicação para ser ele e não ser o Netanyahu? Tem alguma coisa sobre isso? Não, olha, não tem muito. Primeiro, a gente pode especular várias coisas. Mas, primeiro, o presidente de Israel é a figura justamente para esse tipo de coisa. Ele não tem um paralelo até, né? Inclusive, tem muita gente que chama que ele agora falavam a rainha da Inglaterra, né? Que ele é como a rainha, agora como o rei da Inglaterra. Ele é realmente considerado o cidadão número 1 de Israel. Ele é considerado, na verdade, teoricamente, a pessoa mais importante do Estado. E o primeiro-ministro ficaria abaixo dele, quer dizer, mas é claro que não é bem assim, né? Você vê politicamente o primeiro-ministro é que tem o poder, né? E o presidente não tem poder, mas é realmente um paralelo com a realeza britânica. A gente não pode esquecer que Israel, antes de 1948, quem estava aqui? Os britânicos. Então tem muita coisa de Israel que ainda tem a ver com o mandato britânico. Tem leis que são daquela época, essa história de ter presidente e primeiro-ministro também é uma coisa meio britânica. Quer dizer, você tem muita influência britânica na criação do Estado de Israel, várias coisas que os primeiros, né, o Ben Gurion e os primeiros líderes israelenses pegaram justamente da Inglaterra. Quer dizer, então você também tem isso. Agora, outra especulação é que a ida do primeiro-ministro para lá tiraria o foco de muita coisa, porque precisaria de muitos guardas e seguranças. Seria algo que, entendeu? Seria um pouco... Eu acho, inclusive, que o Biden nem vai. Quem vai é a mulher dele, a Jill Biden. Quer dizer, então, você tem também todas essas questões de segurança, né, de não tirar o foco, não atrapalhar um dia que é para ele, que é o do rei, né, não é dos mandatários estrangeiros.
Bom, é isso, eu fiquei com essa curiosidade, né? Mas Israel estará representado lá pelo presidente, os judeus estarão representados pelo Rabino Central da Inglaterra e também Charles será ungido por um óleo levado diretamente de Jerusalém. Dani, muito obrigada. Então, passamos aqui a semana em Israel a limpo, a gente volta na semana que vem, mas também ao longo da semana tem os textos da Dani. Essa semana a Dani fez uma cronologia dos principais protestos que aconteceram na história de Israel. Você pode entrar no nosso site e ler por lá. E a gente vai ficando por aqui. Até semana que vem, Dani. Até semana que vem, só avisando que na semana que vem a gente vai falar de Eurovision, ou Eurovisão. Não podemos esquecer, um assunto que eu e a Anitta gostamos muito. Exatamente. Então, fique atento para a semana que vem. Então é isso, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau.